Como no Brasil vivemos muitas incertezas econômicas, a renda fixa sempre foi sinônimo de garantia de rentabilidade e segurança. Existem diferentes tipos de investimentos que você pode ter e eu vou te mostrar no detalhe para que você não tenha mais nenhuma dúvida na hora de investir o seu dinheiro. Seja muito bem-vindo ao meu Bolsa Invest, o canal que sim, você sabe como investir mais e melhor o seu dinheiro. Meu nome é Lucas, sou especialista em investimentos, atuo no mercado financeiro há mais de 10 anos. A minha missão é te mostrar como é possível alcançar a liberdade financeira através dos seus investimentos. Mas você sabe o que é a renda fixa? Renda fixa é um tipo de investimento em que os rendimentos são pré-determinados no momento da aplicação. Isso significa que você já sabe de antemão quanto que vai receber ao final do período do investimento. Isso é diferente da renda variável, onde os retornos eles podem variar de acordo com o desempenho do ativo no mercado. Uma ação você pode comprar a R$ 10 e ela ter um preço que varia entre 5 a 20, enfim. Isso tem uma diferença frente ao que existe na renda fixa. Na renda fixa, os retornos são mais previsíveis e geralmente menores do que a própria renda variável. E existem dois tipos de determinação de taxa, uma taxa pré e pós-fixada. Antes de nos aprofundarmos, eu vou trazer essa categoria importante para que você aprenda na hora de definir qual o tipo de investimento em renda fixa fazer, sabendo que tem essas duas diferenças para taxas pré e pós-fixadas. No pré-fixado, os investimentos têm uma taxa definida no momento que você faz a aplicação. E ela não muda até o vencimento do título. Isso significa que você sabe exatamente quanto vai receber no final do período. Um exemplo, se você investe em um CDB pré-fixado com uma taxa de 10% ao ano, você vai receber esses 10%, independente da mudança na economia. Então a taxa de juros do Brasil pode aumentar, pode diminuir, os seus 10% permanecerão no mesmo percentual. Já uma taxa pós-fixada, ela vai acompanhar a taxa de juros ou o índice que está como referência daquele título. Um exemplo como a taxa Selic ou o CDI que você vê mais nesses investimentos. Isso significa que o rendimento ele pode variar ao longo do tempo. Um exemplo, se você investe em um tesouro Selic e a rentabilidade ela vai acompanhar a taxa Selic, que ela pode subir ou diminuir ou manter, isso vai acompanhar a rentabilidade do seu investimento. Então, na comparação, eu vou trazer para você a escolha entre pré-fixado e pós-fixado vai depender do momento e da expectativa da economia e também do seu perfil de investidor. Ou seja, se você tem um momento de queda de taxa, títulos pré-fixados vão trazer bons retornos para você. Se você tem um momento de elevação de taxa de juros, onde o crédito ficará mais caro, a taxa mesmo ela vai aumentar, um pós-fixado vai acompanhar essa evolução da taxa e trará maior rentabilidade no seu investimento de renda fixa. E aqui eu vou trazer para vocês os principais tipos de investimentos em renda fixa. E antes de passar os detalhes dos investimentos, dos ativos, é preciso que você tenha em mente que no mercado financeiro o dinheiro ele circula. E ao investir, os bancos e governo eles utilizam do dinheiro que você colocou na operação, o dinheiro que foi captado, para emprestar ele para outras pessoas. Ou seja, o dinheiro ele sai de pessoas que têm para pessoas que precisam, que a gente fala de agente deficitário e superavitário. Então, o superavitário é aquele que tem um recurso financeiro que deposita nos bancos e o banco, por sua vez, ele vai emprestar esse dinheiro para o agente deficitário, que é quem precisa tomar o empréstimo. E os títulos de renda fixa, eles são formas de captar para a utilização em empréstimos, como capital de giro, financiamento de veículo, empréstimo pessoal. E o primeiro tipo de investimento em renda fixa, que acaba sendo a porta de entrada para você no mundo de investimentos, são os títulos públicos. Os títulos públicos são emitidos pelo governo para financiar as suas atividades. Então, quando você investe em algum título, na prática você empresta o seu dinheiro para o governo. Apesar de você pagar já tantos impostos, quando você investe, o governo ele está captando um recurso para emprestar. Então os títulos eles são negociados através do Tesouro Direto. Um exemplo que você tem hoje como mais comum, utilizado para reserva de emergência, é o Tesouro Selic. Outras variações, como o Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado, também são disponíveis na plataforma do Tesouro Direto. Como outro tipo de renda fixa, os CDBs, que são os certificados de depósito bancário, eles são emitidos por bancos.
e funcionam como um empréstimo que você faz ao banco. Quando você deposita o dinheiro, lembra? Agente superavitário para deficitário, o banco ele utiliza pagando uma taxa de juros sobre o valor investido para você e ele empresta uma taxa mais cara. Essa diferença a gente chama de spread bancário. Aqui os bancos eles utilizam o CDB, por exemplo, como financiamento de veículo, a linha de capital de giro. Uma outra linha que ela é bem conhecida por conta da isenção do imposto de renda para as pessoas físicas são os LCIs e as LCAs, que nada mais são do que créditos disponíveis para destinação tanto para a linha imobiliária quanto para o agronegócio. Então eles financiam essas duas áreas. Como eu disse, eles são isentos de imposto de renda para você, pessoa física, o que traz a atratividade para esse tipo de investimento. Mas um detalhe aqui para LC e LCA é que eles têm prazos um pouco mais longos do que o normal. E dificilmente, aliás, você não vai encontrar esses títulos com liquidez diária, ou seja, com forma rápida de você ter o dinheiro de volta caso você precise de giro, ou a liquidez mesmo, que é a transformação do investimento em recurso financeiro, ou seja, dinheiro no bolso. Um outro tipo de renda fixa aqui são as debêntures. Elas são títulos de dívida emitidos por empresas. Então vamos imaginar que a JBS ela precisa de capital de giro, né, de um recurso financeiro. Eles podem emitir debêntures para você investir e eles captam esse dinheiro mais barato ao invés de pegar direto no banco. Então você empresta para a empresa, que em troca ela vai te pagar juros sobre o valor que você investiu, que você aplicou nela. Aqui as empresas podem utilizar indexadores como o IPCA, inflação, mais uma taxa de juros, CDI, GPM, enfim. Existe uma classe de debêntures que elas também são isentas de tributação. Essas são as debêntures incentivadas. Elas são voltadas para desenvolvimento, infraestrutura, por isso ela gera essa isenção, esse incentivo. Então, como ela vai voltar para desenvolvimento, geração de emprego, estrutura, o governo acaba trazendo esse incentivo para que o investidor tenha isenção. Os fundos de renda fixa também são uma opção para você investir nesse mercado. Através deles, você pode aplicar em diversos títulos de renda fixa. Então, acaba trazendo uma diversificação natural. Afinal, um fundo ele pode investir em vários títulos. Quando você compra uma cota, por exemplo, você expõe o seu dinheiro, o seu investimento sobre vários ativos, como um CDB, um LC, LCA, enfim, eles podem até comprar debêntures dentro do próprio fundo. Por serem geridos aí por profissionais, gestores, eles buscam uma performance superior a que o título puro, né, um título único, pagaria. Isso pode envolver também um pouco mais de risco, mas também te traz uma rentabilidade maior. Aqui o prazo vai variar, tem fundos que você consegue resgatar no mesmo dia e fundos com prazos superiores aí a 5, 10, 15, 20 dias. E afinal de contas, qual que é a vantagem e desvantagem da renda fixa? Uma das principais vantagens, como eu disse lá no início do nosso vídeo, é a segurança e também a previsibilidade sobre o dinheiro que você investe. Como você tem uma forma de pré-determinar o rendimento, baseado tanto numa taxa pré-fixada ou numa perspectiva de juros futuro do mercado, você sabe quanto que vai receber ao final do tempo que você investiu. Além disso, muitos investimentos em renda fixa têm uma liquidez alta, o que significa que você pode resgatar o seu dinheiro facilmente. Por outro lado, os retornos na renda fixa geralmente são menores do que a própria renda variável. Além disso, alguns investimentos em renda fixa podem ter prazos longos. Lembra que eu falei da LC e LCA? Você não tem uma liquidez, ela tem isenção, ela tem uma taxa por conta da isenção até melhor, mas o prazo acaba sendo mais longo. Isso significa que seu dinheiro fica preso por um período maior. Isso pode atrapalhar, por isso é importante você ficar atento ao tempo do seu investimento. E Lucas, como que eu invisto em renda fixa? Escolha uma corretora ou até mesmo você pode começar a investir através do seu próprio banco. Hoje os principais bancos, Bradesco, Itaú, Safra, até o Nubank tem a caixinha lá para você começar a colocar, e eles têm boas opções de investimentos em renda fixa, inclusive distribuindo outras instituições dentro das corretoras. Então você pode aplicar dentro desses próprios bancos através de outras corretoras. Uma coisa importante é que você certifique que o seu perfil de investidor também esteja preenchido. Eu sei que é um saco você ouvir do seu gerente, tem que preencher para você investir, ou às vezes trava o seu aplicativo, mas isso é importante. Eu trouxe outro vídeo aqui para você falando sobre o perfil de investidor. Não é só para uma formalidade do banco, mas assim para que você tenha análise de se realmente aquilo faz parte do seu perfil para colocar na sua carteira.
Então, mesmo sendo renda fixa, sendo algo mais tranquilo, precisa ser analisado. Entender a previsibilidade de retorno, verificar sobre isenção de tributo, verificar se aquilo faz parte dos seus objetivos. Então fique atento à rentabilidade, ao tempo que ele vai ter que ficar preso, para que você não tenha nenhuma surpresa. Lembre-se, a diversificação aqui também ela é importante. A sua carteira, por mais que ela seja conservadora, é importante você saber o seu perfil, se é um perfil mais conservador mesmo, para que você não tenha nenhum problema. Caso você tenha um investimento em um título, por exemplo, de 20, de 30 anos, dificilmente você vai conseguir manter esse prazo na carteira e caso você precise sair antes, pode até ter prejuízo. Então aqui no vídeo de hoje nós vimos o que é a renda fixa, os principais tipos de investimentos nesse mercado, as vantagens, as desvantagens e como você começa a investir nela. Entender todos esses conceitos é um primeiro passo para que você se torne um investidor mais informado e também preparado. Se esse tipo de vídeo é importante para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comenta aqui embaixo. Na descrição do vídeo eu deixo todas as minhas redes sociais para que você tenha maior informação e acesso ao mundo dos investimentos. Até a próxima e bons investimentos!